Então, continuando a fala sobre processo de indexação, hoje nós vamos abordar especificamente a avaliação da indexação. E o conteúdo ele tá dividido entre os tipos e aspectos de avaliação, e na segunda parte nós vamos observar quando e como avaliar. Então, nós vamos primeiro percorrer quais são os tipos de avaliação que podem ser feitas na indexação, para garantir a sua qualidade. Então, primeiro, o problema, né, da entrada de dados no sistema de recuperação da informação, ele muitas vezes supera o problema da saída, ou seja, tem mais problemas na definição dos descritores e inclusão desses dados num sistema de recuperação da informação do que nas dificuldades enfrentadas pelo usuário que vai fazer a busca. Então, a indexação, ela é o problema fundamental e ela é um obstáculo que custa caro para a recuperação da informação. Se a gente não fizer uma boa indexação, significa que nós teremos problemas na recuperação da informação e isso vai custar muito para a instituição, né? Para a instituição, para a unidade de informação, que tem como objetivo oferecer, né, disponibilizar informação para satisfazer as necessidades de busca do usuário. Então, os estudos acerca da avaliação da indexação, eles surgem ali por volta de 1950, e eles são estudos tanto teóricos quanto práticos, né? O que interfere na qualidade, o que pode ser avaliado, o que pode ser considerado na qualidade da indexação e que pode ser medido para melhorar essa indexação. E aí o Lancaster, ele aponta alguns dos principais problemas da indexação, né? O primeiro deles faz relação à interpretação ou à omissão de dados, né, de assuntos por parte do indexador. Então, durante a análise do documento, né, a análise conceitual, o indexador ele tem dificuldade de interpretar os assuntos, ou ele omite, esquece algum assunto, né, seja pelos mais diversos motivos. E um outro problema é na escolha dos termos inadequados, ou por falta de especificidade do vocabulário que deve ser adotado, né, já mencionei isso um pouco, mas, por exemplo, quando a linguagem de indexação adotada, seja um vocabulário controlado, um tesauro, ou o que quer que seja, ela é insuficiente para representar a especificidade do assunto que está sendo indexado, o indexador ele fica num limite aonde ele não pode atribuir o termo mais adequado. E quando eu comentei sobre o que a gente deve perseguir, né, para garantir a qualidade da indexação, um dos pontos é usar o termo mais específico possível, né, que o vocabulário permita para representar um documento. Então, essa escolha inadequada de termos que também têm motivações diversas, ela pode ser um grande problema da indexação. E a solução, então, tem relação com o avanço das pesquisas sobre a consistência da indexação. A gente percebe que no momento em que começou-se a estudar a consistência da indexação, a preocupação com a qualidade e o avanço da avaliação da indexação permitiu a sua melhoria. E o que é essa consistência? É o grau de semelhança na representação da informação de um documento por meio de termos de indexação que são selecionados por um ou por vários indexadores. Então, ser consistente na indexação é usar os termos mais adequados que todos os outros indexadores também deveriam usar. Então, a consistência, ela garante a uniformidade da indexação e ela contribui para a sua qualidade. Então, como a gente pode perceber aqui, a avaliação da consistência, ela é sinônimo de confiabilidade no processo de indexação. A qualidade da indexação tem uma relação direta com a recuperação da informação. Então, avançar com a consistência é contribuir para uma recuperação da informação mais eficiente. E, é claro, a gente enfrenta dificuldade em medir a qualidade da indexação devido à singularidade do processo de indexação.
né? Cada indexador pode fazer uma indexação diferente, então por isso é difícil medir a qualidade. E aí, quais que são os tipos de avaliação da indexação? Pode ser avaliada a consistência intra-indexador, ou seja, o mesmo indexador, o mesmo documento, em períodos diferentes, né? Verificar se foi feita a mesma indexação. Pode ser feito também a consistência interindexador, que é a comparação entre o resultado de um ou vários indexadores, né, na análise de um mesmo documento. Então, eu vou verificar se diversos indexadores indexaram da mesma maneira, né, para verificar essa consistência interindexador. A avaliação intrínseca. Essa avaliação está relacionada com o resultado da indexação, né, com a finalidade de conhecer a qualidade dos descritores, do cabeçalho de assunto, né, ou seja, eu vou avaliar ali os termos que foram atribuídos, né, os descritores usados pelo indexador. E a avaliação intrínseca, ela pode ser tanto qualitativa, observando a opinião e o consenso entre diversos profissionais acerca de uma indexação, quanto quantitativa, com o uso de fórmulas. Vou abordar isso um pouco com mais detalhes e o passo a passo para fazer essas avaliações daqui a pouquinho. E quais que são os aspectos de avaliação a serem observados na indexação? O primeiro deles é a cobertura, que é avaliar o quanto e com qual qualidade um determinado assunto é coberto por uma base de dados, né? Qual é o período de tempo que é coberto, quais são as datas, a origem dos documentos. Então, o quanto um assunto é coberto pela base. O parâmetro para fazer esse tipo de avaliação são as bases bibliográficas, as listas de autores, as referências de artigos recentes que levam em consideração, por exemplo, a realização de revisões sistemáticas. Então, eu tenho que ter um parâmetro que me indica qual deveria ser a cobertura, e aí, com isso, eu avalio a cobertura daquela base de dados. No aspecto cobertura, é medido também a duplicidade e a exclusividade, né? Então, por exemplo, o quanto um tema possui, né, é coberto ou possui diferentes livros ou diferentes periódicos ou diferentes imagens disponíveis na base de dados, né? O quanto um assunto pode ser satisfeito com apenas um único documento, né? Eu só tenho um documento que trate daquele assunto. Então, a cobertura tem a ver também com essa medida de duplicidade e exclusividade. E a dispersão, né? Mais países, línguas, periódicos, autores, tipos de documentos. Quanto mais um assunto é representado, né? Ou seja, quanto mais uma base de dados oferece possibilidades para cobrir aquele assunto, melhor é avaliada aquela cobertura. Um outro aspecto importante é a recuperabilidade. Já até falei um pouco sobre isso com vocês. Então, a recuperabilidade, ela vai estabelecer a quantidade de itens que são cobertos que podem ser recuperados. Então, a partir da quantidade de itens que existem na base de dados e que são relevantes, eu realizo uma busca e vejo quantos são recuperados, né, que é a medida da revocação. Esses testes, eles podem levar em consideração descritores e descritores semelhantes, né, o que a gente chama de descritores próximos ou descritores não próximos do assunto, né, para construir uma estratégia de busca, e isso vai indicar qual é a especialidade exigida por parte dos usuários para que eles consigam recuperar. Então, por exemplo, se com descritores exatos que representam o assunto de interesse, eu já consigo recuperar a maioria ou todos os documentos disponíveis na base de dados, ótimo, não é exigido uma grande especialidade do meu usuário. Porém, se eu preciso formar uma estratégia de busca com vários descritores ali que são próximos, para que eu tenha um resultado, para que eu recupere a grande parte dos documentos, significa que o meu usuário ele precisa de uma especialidade maior para ter uma boa recuperabilidade.
O tempo de busca de um item relevante também está relacionado ao aspecto de avaliação da recuperabilidade. Então, quanto tempo um usuário leva para encontrar um item que atende à sua necessidade de informação? Então, isso também é avaliado dentro desse aspecto. A previsibilidade. A previsibilidade é a possibilidade que a base vai dar, né, que a unidade de informação vai dar, para que o usuário reconheça que o item recuperado atende à sua necessidade. Então, por exemplo, um usuário recupera uma lista de resultados e ele pode, a partir da verificação dos seus títulos, dos outros termos ou descritores que foram usados na indexação, ou do seu resumo também, que é exibido, reconhecer aquilo que atende à sua necessidade. Então, a previsibilidade é essa possibilidade que a gente precisa dar para reconhecer que um item atende à necessidade. E, é claro, a previsibilidade ela vai ter uma relação com a exaustividade. Porque, por exemplo, se é feita uma indexação buscando uma alta exaustividade, com um número muito grande de termos, por exemplo, significa que mais itens vão ser recuperados e o meu usuário vai levar mais tempo para percorrer a lista de resultados para encontrar aquilo que atende à necessidade dele. Então, essa medida, esse aspecto de avaliação, que é a previsibilidade, ele vai dar algumas indicações, dependendo do que eu desejo, de como deve ser a indexação. Além disso, é importante também, dentro desse aspecto, medir as escolhas dos usuários. Então, verificar que, da lista de 10 resultados exibidos para o usuário, quais ele foi, de fato, buscar na estante, não é? Ou quais ele fez download, quais interessaram verdadeiramente o usuário. Então, essas escolhas do usuário, né, ajudam, contribuem para uma melhor indexação, para um melhor atendimento às necessidades do usuário, exibindo, claro, cada vez mais itens que interessam para ele, né, e sem exibir tanto lixo, tanto ruído, como eu comentei com vocês no nosso último encontro. A atualidade, também um aspecto bastante interessante, que tem a ver com o prazo de inclusão de novos documentos, né? Então, o quanto uma base, o quanto um sistema de recuperação da informação é atualizado, né? Ele disponibiliza com rapidez os documentos para a busca do usuário. Então, isso é super importante, porque uma instituição, por exemplo, ela não pode fazer uma indexação extremamente criteriosa e levar 3 meses para disponibilizar um item no acervo. Então, nesses casos, a gente precisa pensar o quanto a gente está atento a esse critério da atualidade e o quanto os processos técnicos, é claro que não apenas a indexação, estão interferindo nisso. Porque isso, notadamente, vai implicar na satisfação do usuário com os serviços prestados por aquela unidade. E aí nós temos também algumas fórmulas que contribuem para essa avaliação. A primeira delas, a precisão, né? Já comentei sobre precisão com vocês, e essa é a fórmula para avaliar a precisão. Então, a precisão, ela vai considerar os itens úteis que são recuperados e o total de itens recuperados. Então, por exemplo, se em uma base de dados, né, onde eu tenho aí a representação dos itens que são úteis pelo sinalzinho de mais e dos itens que são inúteis pelo sinal de menos, se numa base de dados uma estratégia de busca permite recuperar 4 itens úteis de um total de 36 itens recuperados, significa que eu tenho 11% de precisão nos resultados, né? Então, essa é a medida levada em consideração no sistema de recuperação da informação que vai me indicar, por exemplo, se eu desejo aumentar a precisão, quais são as interferências que devem ser feitas no processo de indexação. Então, é uma avaliação, uma fórmula para a avaliação do resultado da indexação, que é a recuperação da informação. E a revocação. A revocação, ela leva em consideração os itens úteis que são recuperados do total de itens úteis da coleção. Então, é claro, eu preciso conhecer a coleção para saber quantos itens úteis tem disponíveis naquele acervo. E aí eu vou considerar que foram, por exemplo, numa determinada estratégia de busca, recuperados 4 itens úteis
mas eu sei que naquela coleção eu tenho um total de 9 itens úteis. Significa, nesse caso, que eu tenho 44% de revocação. E, mais uma vez, é uma fórmula que vai me indicar um comportamento da recuperação da informação, e se eu desejo aumentar a revocação, eu vou interferir, né, eu vou modificar o processo de indexação. Então, a revocação e a precisão, elas são inversamente proporcionais. Quando eu aumento a precisão, eu diminuo a revocação. E são duas fórmulas que são aplicadas mediante o conhecimento, né, o controle da amostra que vai ser pesquisada, ou seja, o conhecimento sobre os itens disponíveis na coleção. Vou falar um pouquinho desse passo a passo com vocês já já. Então, agora, né, como nós tivemos aí um conteúdo curto, eu não vou interromper, tá? Eu vou fazer o conteúdo completo e depois a gente para ver algumas questões relacionadas com o Mentimeter e para tirar dúvidas a respeito. Então, seguindo para a próxima metade, né, para a próxima parte do nosso conteúdo, quando e como avaliar a indexação? Nós já vimos que existem diferentes tipos de avaliação, vimos que existem alguns critérios, né, alguns conceitos a serem considerados nessa indexação, e quando e como eu devo avaliar, né? Agora nós vamos discutir um pouco melhor sobre isso. A qualidade da indexação, ela pode ser avaliada antes ou depois dos documentos serem disponibilizados na base. Isso é bem interessante porque significa que uma base de dados ou uma unidade de informação que está apresentando problemas com relação à satisfação do usuário ou à recuperação da informação, ela pode ter a sua indexação avaliada e até mesmo corrigida. Então, a indexação ela pode ser avaliada no momento posterior também. A avaliação antes de disponibilizar os documentos. O primeiro tipo de avaliação que costuma ser feito é a revisão por especialistas. Então, por exemplo, indexadores experientes, eles podem avaliar se a indexação foi feita adequadamente, se foram cometidos erros, eles podem, então, verificar se a política de indexação foi cumprida, né? Então, com conhecimento sobre a política, verificar se foi cumprido, por exemplo, os requisitos relativos à exaustividade da indexação, podem observar se houve falha no uso da combinação de algum dos elementos da linguagem de indexação, né? A linguagem de indexação, ela foi usada adequadamente. Podem observar também se houve falha no uso de determinados termos, se faltou especificidade. O indexador poderia ter utilizado um termo ainda mais específico, mas ele não usou, ele fez uma indexação mais generalista e isso é considerado uma falha. A falha da indexação também pode ser observada quanto à definição dos termos, né, por algum erro ou falta de conhecimento especializado naquele assunto, né? Às vezes o indexador ele não domina ou não faz uma análise completa, e aí a falha na definição de um termo, ou, por fim, a omissão de algum termo, né? Essa análise feita por especialistas, essa revisão feita por especialistas, ela pode observar que o indexador esqueceu algum termo. Então, essa é a avaliação mais simples, né, que pode ser feita, por exemplo, a título, inclusive, de supervisão do resultado da indexação feita por um indexador inexperiente, né? Então, essa revisão por especialistas. Outra avaliação que pode ser feita é a simulação da realidade. Esse tipo de avaliação, ele busca erros, né, mediante a simulação de uma avaliação real. Então, por exemplo, é selecionado um grupo de documentos de entrada, antes que eles cheguem nos indexadores, né? Então, eu já separo um conjunto de documentos. Esses documentos, né, sobre esses documentos, vão ser elaboradas 3 necessidades de informação para cada documento. Então, aonde a resposta para essa necessidade de informação seja satisfatória quando o usuário recuperar cada um desses 3 documentos.
E aí vai ser elaborada uma estratégia de busca para cada uma dessas necessidades de informação, né? Considerando profissionais especialistas em busca de informação. Então, por exemplo, levando em consideração o serviço de referência, como eles construiriam, como os profissionais construiriam a busca para atender essas 3 necessidades de informação relacionadas a cada um dos 3 documentos. E aí, esses documentos que foram separados, né, na amostra, eles vão ser incluídos no fluxo de entrada para que eles sejam indexados pelos indexadores, né, de forma rotineira. E aí vai ser comparado o resultado da indexação desses indexadores com a estratégia de busca determinada, né, pelos profissionais de busca da informação ou pelo serviço de referência. Então, é uma simulação da realidade para verificar se os indexadores estão atendendo às expectativas daqueles que vão realizar a busca do documento. É também muito utilizado esse tipo de avaliação. A avaliação que pode ser feita depois de disponibilizar o documento, né? Os tipos de avaliação usados para depois que os documentos já foram indexados e disponibilizados na base. O primeiro tipo é a avaliação intrínseca, que é a avaliação que vai considerar, né, vai analisar os elementos que vão permitir aí uma maior qualidade da indexação, considerando, por exemplo, 2 especialistas ou mais. Esses 2 especialistas ou mais, eles devem conhecer a política de indexação da unidade, né, de onde está sendo realizada a indexação, e a linguagem de indexação adotada, né, seja a linguagem natural, seja a linguagem controlada, e também devem conhecer os usuários, ou seja, devem ser indexadores com alguma experiência. Aí vai ser selecionado ao acaso um número de registros, né, ou seja, um número de processamento técnico, né, ou seja, de descrições dos documentos na base. E aí esse número de registros ele vai ser reindexado, né, ou seja, vai ser feita uma reindexação para cada um daqueles documentos. E aí vai ser feita uma comparação entre a indexação na base e a indexação atual feita pelo especialista. E aí, é claro, né, essa comparação vai apontar falhas, vai apontar melhorias, né, ou vai apontar consistência na indexação. A avaliação intrínseca quantitativa. Da mesma forma, né, os indexadores que conhecem, os mesmos indexadores que conhecem a política, a linguagem, os usuários, as condições de trabalho, ou seja, os indexadores que possuem experiência, vão poder medir a consistência entre as indexações por meio de fórmulas matemáticas, como aquelas que nós vimos. Então, essa pode ser uma avaliação periódica, né, numa mesma unidade de informação, a cada 3 anos é feita uma avaliação da base de dados, pode ser feito um ensaio de intraconsistência. Esse ensaio de intraconsistência é o que considera um profissional indexar um novo documento, né, a cada período de tempo, para verificar se ocorrem variações relacionadas à sua primeira indexação. Tá? Então, existem algumas fórmulas que são aplicadas, eu até destaquei aqui a fórmula de Hopper, que é muito utilizada para esse ensaio de intraconsistência. Essa fórmula leva em consideração o número de termos comuns nas 2 indexações, né? O mesmo indexador indexa há 3 anos atrás e o mesmo indexador indexa esse documento hoje. E aí considera também o número de termos usados lá na indexação há 3 anos atrás e o número de termos usados na indexação nos dias atuais. E aí, com essa equação, vai ser gerado o índice de consistência, mostrando aí se há uma diferença entre os termos adotados antes e os termos adotados atualmente. Então, esse é um tipo de avaliação intrínseca que leva em consideração a intraconsistência, ou seja, o quanto o indexador é consistente com os termos atribuídos a um mesmo documento em um intervalo de tempo. Essa é uma avaliação muito usada para garantir aí a uniformidade e até o aprimoramento das atividades do indexador.
A avaliação extrínseca, mediante a recuperação da informação. Nesse caso, comparada a indexação de duas unidades de informação diferentes, né, que tem ali uma indexação, por exemplo, uma indexação manual e uma indexação automática, né, ou duas unidades completamente diferentes. E aí, esse tipo de avaliação quer que essas duas unidades tenham um conteúdo idêntico, mas indexações diferentes. Então, por exemplo, elas tratam, né, o acervo aborda os mesmos assuntos e os usuários são semelhantes, né? Ou seja, por exemplo, uma biblioteca universitária em Brasília e uma biblioteca universitária em São Paulo, né, atendendo os mesmos cursos. Ou é a indexação realizada na UNB dos livros físicos e a indexação realizada na UNB dos documentos digitais, né? E no caso dos documentos digitais é feita uma indexação automática. Então, a ideia é comparar duas indexações diferentes, mas o conteúdo e os usuários têm que ser os mesmos. Com o resultado desse tipo de avaliação da indexação, são definidos alguns índices, por exemplo, de exaustividade, de revocação, de precisão, né, com relação à recuperação da informação, para mostrar qual que tem os melhores índices. Então, eu posso fazer uma avaliação de a geração do índice de revocação ou a geração do índice de precisão, utilizando aquelas fórmulas e comparando essas duas indexações diferentes para mostrar qual é melhor, qual atende melhor a unidade de informação. E aí, é claro, aquela que atender maior vai servir, né, de indicador ou de parâmetro para a maneira como a indexação deve ser realizada na instituição. Esse método de avaliação, ele costuma ser dispendioso, caro, né, mas ele é mais assertivo. E aqui estão as fórmulas, só para a gente lembrar, né, as fórmulas que são usadas. Por que eu mostrei para vocês há pouco? Por que ele é mais caro? Por que ele é mais dispendioso? Porque ele precisa da construção dessa amostra, que é extensa, e o conhecimento profundo dos documentos que fazem parte da amostra, né, para gerar o índice de precisão, para gerar o índice de revocação ou de exaustividade, como alguns autores usam. Então, só que o seu resultado, né, a composição desses índices, eles são muito relevantes para observar se a indexação está sendo feita de forma adequada. Então, embora seja mais caro, é muito útil. A avaliação extrínseca, mediante a recuperação da informação. Então, quais que são ali as etapas a serem adotadas? Construir duas bases de dados com pelo menos 100 registros, atribuir a cada um dos registros a sua relevância frente a um tema, né? Ou seja, estabelecer quais são ali as necessidades de informação que são atendidas por aqueles determinados registros. Entendam registro como sendo a descrição de um item, né? A descrição de um documento. Então, para cada um dos registros, né, é definida a sua relevância temática com a indicação aí de quais necessidades de informação ele atenderia. Como a gente pode observar aí nesse exemplo que está no cantinho direito, né, eu tenho ali uma necessidade de informação e os documentos que são relevantes para atender essa necessidade. Então, é feito todo um controle, né, sobre a relevância temática dos documentos desses 100 registros considerados. E aí, depois, deve-se selecionar um conjunto de necessidades de informação real, né, não definido pelos especialistas ali, como deve ser feito primeiramente no quadro, que tenham relação com o conteúdo daquela base, né, ou seja, daqueles 100 registros que foram separados, que representam a base de dados. E aí, com isso, devem ser construídas estratégias, né, e iniciar as buscas. E aí deve-se anotar os documentos recuperados para cada uma das estratégias das buscas realizadas. Então, eu estabeleço primeiro, né, um conjunto de documentos, quais necessidades aqueles documentos devem atender, quais necessidades de informação, e aí no passo seguinte eu estabeleço necessidades de informação reais e estratégias de busca para recuperar os documentos para atender essas necessidades reais.
E aí eu vou observando cada uma das recuperações, né, cada um dos registros que são recuperados à medida que eu executo essas estratégias de busca. E aí, com isso, né, à medida que eu vou fazendo essas anotações, eu vou observando o índice de exaustividade e precisão para cada uma das buscas, utilizando as fórmulas correspondentes, né, para medir exaustividade e precisão. Então, eu observo para cada uma das buscas que são feitas, qual é a exaustividade e qual é a precisão. Tá? Então, dentro daqueles 100 documentos ali controlados e que foram analisados previamente. E aí depois eu faço uma média de exaustividade de precisão e isso representa o índice para aquela base de dados, considerando a amostra que foi feita. Então, a base de dados que tiver, né, em comparação aí entre duas instituições, a base de dados que tiver o índice de exaustividade e precisão mais alto, vai ser aquela que tem a melhor indexação.